Olá a todos, povo de Deus. É um imenso prazer estar aqui, mais uma vez, compartilhando do Evangelho, da palavra viva de nosso Deus. A palavra de Jesus, ela faz diferença na minha e na sua vida até hoje. A palavra do Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor, ela é imutável. Ninguém pode mudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eterna. Vem gerações e vai gerações, e a palavra do Senhor a cada dia continua moderna. A palavra do Senhor continua fazendo diferença em gerações em gerações. Amém? Que Jesus venha ser o seu desejado. Que você venha ser desejado por Jesus e que você venha desejar estar com Jesus. Porque Jesus, ele é o meu desejado. Que ele venha ser o seu desejado e que você venha ser desejado por Jesus. Era para ser assim. Era para todo o povo estar desejando estar com Jesus. Mas felizmente são poucos. São poucos que estão desejando estar com Jesus. Porque a maioria se reúne muito das vezes é para ir para a rua, fazer protestos, por coisas terrenas, por coisas terrenas que não vai mudar nada. Estão brigando por coisa deste mundo. Meu irmão, eu e você não é deste mundo. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Devemos brigar para entrar no reino dos céus, porque estamos em uma luta constante com o inimigo de nossas almas. Não deixe que o inimigo venha roubar almas, sequestrar almas para ele, porque a minha e a sua alma tem dono, e esse dono é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o dono da minha e da sua alma. O inimigo, ele não é o dono de nada. Ele é apenas um destruidor que entra nos lares para destruir famílias. Jesus não, Jesus faz diferente. Jesus não invade. Jesus, ele bate na porta e se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. E você vai cear com Jesus. Oh, que prazer é estar com Jesus. Que você venha ter prazer de estar com Jesus. Amém. Tem uma palavra lá que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2 e o versículo 41 em diante. O título é O Menino Jesus no meio dos doutores. Olha só, né? Só o título aqui já dá para chamar a atenção. Quem é o menino hoje que se senta com doutores e conversa de igual para igual? Meu irmão, Jesus estava ensinando os doutores. Jesus estava ali ensinando aqueles rabinos do templo da época. Jesus, ele se assentou no meio dos doutores e começou a expor a sua sabedoria. Jesus não foi para um colégio rabino, não. Jesus tinha um professor maior e esse professor sabe quem era? Deus, o próprio Pai. E a presença do Espírito Santo estava com Jesus. Jesus, com apenas 12 anos, tinha a sua sabedoria e já sabia o que queria e já sabia o seu propósito. Jesus não perdeu de vista o seu propósito aqui na terra. Mesmo com o inimigo botando vários empecilhos no seu caminho, Jesus era apenas um menino. Um menino que tinha ali, sentimentos, desejos, e o inimigo, ele sabia como derrubar o menino, mas ele não conseguiu derrubar. Jesus, ele se fortalecia em Deus e ele estava no templo nesse dia, ensinando os doutores. Olha só, os doutores ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, porque Jesus era um menino diferente. Nenhum menino naquela época falava como Jesus e ensinava como Jesus. E os doutores ficaram maravilhados pelas palavras que saíam de Jesus. E o título, e começa assim o texto. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Olha só, né? Era anualmente toda a redondeza ali que morava em outros lugares, eles iam para Jerusalém anualmente para ali comemorar a Páscoa. E nesta Páscoa eles não bebia, o pão era pão asmo sem fermento e era o suco de uva, simbolizando a Jesus, e não tinha pureza, porque o fermento ele incha. Quando ele atingiu os 12 anos, subira para Jerusalém. Olha só, né? Quando Jesus atingiu os 12 anos, os pais dele subiram a Jerusalém, né? Segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Olha só, né? Terminados os dias da festa, Maria e José vieram embora e o menino Jesus ficou ali no templo. E eles, sem perceber que Jesus tinha ficado no templo, foram para Nazaré. Nos pensamentos dele, eles imaginaram que Jesus estava com os seus primos ou com uns dos seus parentes, né, seguindo para Nazaré. Mas só que eles, né, procuraram Jesus entre os seus parentes e não encontraram. Não encontraram, né, nessa caminhada longa para Nazaré. E aí, né, 3 dias depois, né, ele volta, né, e acharam o menino Jesus no templo. Jesus estava no templo conversando com os doutores da lei. O pai ficaram maravilhado, mas eles ficaram maravilhados mais foi por ter encontrado o filho no templo. Já pensou, meu irmão, como é que um pai esquece de seus filhos? Você já parou para pensar como pais carnais esquecem de seus filhos? Não é diferente. O que aconteceu com Maria e José continua acontecendo em nossos dias atuais. Mas não é pessoas esquecendo o menino Jesus. São pessoas esquecendo de quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus está disposto a fazer por mim e por você? Meu irmão, Jesus já fez. Jesus entregou a sua vida para nos dar uma vida eterna ao seu lado. Nós estávamos perdidos. E Jesus nos reconciliou com o Pai, nos trazendo da treva para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, Maria e José esqueceram de Jesus. Será que eu não estou falando para pessoas também que estão esquecendo de Jesus? Eles foram apenas 3 dias. E você, quantos anos já tem que se afastou e que não lembra mais de Jesus? Maria e José, eles voltaram ao encontro de Jesus. E Jesus estava no templo fazendo o seu propósito, fazendo o que cumpria fazê-lo, né? E ela continua. E todos os que ouviram muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha só, Jesus fez o quê? Jesus não fez nada. Jesus, no mesmo lugar que ela deixou Jesus estava. Eles apenas pegaram e seguiram o seu caminho, esqueceu o menino lá no templo, né? Jesus não tinha feito nada. Jesus apenas estava ali cumprindo a sua missão no templo, com apenas 12 anos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Meu irmão, Jesus falou para Maria e para José: Por que me procuráveis? Não me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus tinha de ficar na casa do pai. Foi isso que ele falou. Me cumpre estar na casa de meu pai. Não por aí pelo mundo. Não curtindo festas neste mundo
passageiro, mas está na casa de meu pai, aprendendo de meu pai, ensinando de meu pai para as pessoas que estavam ali no templo, né? E fala aqui, Maria não compreendeu o que Jesus disse, porque Jesus falou, não me cumprista na casa de meu pai, ela não compreendeu, porém as palavras que ele dissera, né? E desceu com eles para Nazaré, né? E Jesus, e fala que o texto aqui fala que Jesus era submisso aos seus pais. Jesus ele era obediente aos pais, né? Mesmo ele ficando aí por muito tempo, Maria e José ali procurando eles, e quando eles chegaram, Jesus não respondeu ela, né, de um tom grosso e nem foi rebelde. Jesus foi obediente. Jesus, desde pequeno, ele é submisso aos seus pais. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha só, né? Jesus ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. O texto fala aqui no final, no versículo 52, que Jesus crescia o quê? De estatura diante de Deus e diante dos homens. Olha só, né? Jesus ele engrandecia cada dia mais o Evangelho. Jesus era o próprio Evangelho em forma humana, porque tudo que saía do lábio de Jesus era a palavra de Deus. Será que você está se alimentando da palavra de Deus? Será que o que sai dos seus lábios está agradando as pessoas que estão ao seu redor? Jesus estava aqui diante de doutores da lei e eles ficavam maravilhados pelo que Jesus dizia, porque Jesus estava cheio de sabedoria. Apenas um menino com 12 anos, nunca foi para uma escola, mas tinha o maior professor, que era Deus. Jesus ele quer nos capacitar. Será que você está disposto a ser capacitado por Jesus? Será que você quer se entregar? Será que você quer deixar Deus fazer uma limpeza em você? Tirar as coisas ruins e colocar as coisas boas neste momento? Está na hora de renovar a aliança. Jesus ele está ansioso para renovar a aliança com você neste momento. Está na hora de fazer uma entrega. Está na hora de se entregar a Jesus. Meu irmão, este mundo não tem mais nada para nos oferecer. Você está sendo enganado. Está sendo enganado. Está sendo confundido. Porque tudo que o diabo quer é levar o maior número de pessoas para a perdição. E muitos hoje estão sendo cegos. Meu irmão, como Jesus mesmo disse, cegos guiando cegos, vai cair em um só buraco. Não tem como um cego guiar outro cego. Meu irmão, mas seja guiado por Jesus. Se você não consegue ver o que Jesus quer te oferecer, está na hora de você se entregar a Jesus. Porque Jesus fala, arrependei-vos porque está perto a hora do juízo. Se na época de Jesus estava perto, hoje está mais perto ainda. Meu irmão, não esqueça de Jesus. Não esqueça de Jesus. Maria e José esqueceram de Jesus. Mas para a honra de Deus, Jesus estava no templo. Jesus não estava perdido. No pensamento de Maria e José, eles falaram, perdemos nosso filho, como é eles ficaram ali alvoroçados, pensando que tinha perdido o filho dele. Mas Jesus estava onde? No templo. Convinha que ele estivesse onde? No templo. Meu irmão, no mesmo lugar que Maria e José deixou Jesus, ela encontrou. Jesus estava no templo. Será que eu estou falando para pessoas hoje? A palavra de Deus está falando para pessoas que estão precisando encontrar Jesus. Você está precisando de Jesus. Assim como eu preciso de Jesus, este mundo hoje precisa de Jesus.
Meu irmão, Jesus, ele quer cear com você. Jesus, ele quer entrar na sua casa, quer se alimentar com você. Jesus, ele quer salvar você. Você está andando em um caminho errado, Jesus está te chamando, Jesus está te convidando para estar com ele neste momento. Que você venha estar com Jesus. Não perca de vista Jesus a mais. Renove a aliança. Jesus, ele está almejando renovar esta aliança com você. Meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus, ele te chama, Jesus, ele te procura. Está na hora de você volver para Jesus, porque Jesus ele está bem aí do seu lado. Volte para Jesus, procure a Jesus, se entregue a Jesus. Vá para o templo, vá para a igreja. Jesus te procura e que você possa buscá-lo.